Bom dia, queridos irmãos. Continuando os estudos das cartas de Paulo, especialmente as cartas pastorais, estaremos meditando a respeito da carta a Tito. Esta é a 11ª lição do trimestre e tem como título Um emissário de valor. A primeira vez que seu nome foi mencionado foi no livro de Gálatas, capítulo 2. Depois, 9 vezes em 2 Coríntios é mencionado o nome de Tito e uma vez em 2 Timóteo. Quem foi Tito? Tito foi um gentio de pais gregos convertido a Cristo, conforme Gálatas 2:3. A sua naturalidade é desconhecida. Provavelmente tenha se convertido em Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé ensinaram a palavra de Deus. Ele, ao contrário de Timóteo, não foi circuncidado. Vamos lembrar que a circuncisão de Timóteo não foi por uma questão religiosa, um princípio religioso ou doutrinário, mas por causa dos judeus. Foi uma estratégia missionária que Paulo usou para que Timóteo pudesse ter acesso aos judeus e assim pudesse ser evangelizados. Eles pudessem ser evangelizados. Então, ele usou a circuncisão por causa disso. Tito foi encarregado por Paulo para levar as cartas à igreja de Corinto, cidade moralmente pervertida. Também foi companheiro e cooperador de Paulo, conforme está dizendo em 2 Coríntios 8:23. Tito era um homem de iniciativa. 2 Coríntios 8:16-17. Vou até ler esse versículo. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Era alguém em quem Paulo confiava muito. Ele também era íntegro na questão financeira, lá em 2 Coríntios 12, 17 e 18. Porventura eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Tito também esteve com Paulo em Roma, em sua última prisão. 2 Timóteo 4:10. A carta a Tito foi escrita possivelmente antes das cartas escritas a Timóteo, entre os anos 62 e 64 depois de Cristo. Tito foi encarregado por Paulo para corrigir os problemas nas igrejas de Creta. Então vamos iniciar o estudo desse primeiro capítulo de Tito. A forma como Paulo escreve esta carta ela é uma forma objetiva, geralmente usando o imperativo, o que mostra que havia uma necessidade urgente de que aquela carta fosse enviada e que as ações fossem tomadas imediatamente. Até o versículo 4 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mais uma vez, Paulo se apresenta como servo do Senhor. Eu tenho um Senhor, sou porta-voz deste Senhor. Um servo age pela autoridade única do seu Senhor. E no início dessa carta, ele evidencia a fonte divina da sua autoridade. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Verdadeiro filho, filho legítimo. Fé comum entre você, que é gentil, e eu, que sou judeu. Temos o mesmo DNA de Cristo. Eu acredito que essas palavras devem ter fortalecido o espírito de Tito, porque ele tinha uma tarefa muito importante, muito difícil pela frente. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Paulo foi enviado à ilha de Creta. Os cretenses eram conhecidos por serem mentirosos. A maioria dos homens da ilha serviam como soldados mercenários e os moradores viviam atormentados pela violência e pela corrupção sexual. De alguma forma, as igrejas ficaram sob a influência de líderes cretenses corruptos. Eles diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. Sim, Paulo designou Tito para ir esclarecer, ensinar a verdade. Tito deveria ensinar a verdade de Deus e tirar a mentalidade da adoração a Zeus, o sedutor mentiroso, que era adorado naquele local. Paulo o orienta a escolher líderes, anciãos, pastores para as igrejas que deveriam ser conhecidos pela sua integridade, pelo autocontrole, pela devoção total a Jesus, pela generosidade na família e na comunidade. Ser fiel na transmissão da palavra, ensinar e exortar os contradizentes. O ensino é marca que um pastor, que um líder, que um bispo deve ter. Deveria ser irrepreensível. É citado 2 vezes essa palavra, no versículo 6, no comecinho, e 7. Ser irrepreensível é alguém cuja conduta deve ser imitada. Se existe alguma coisa difícil de a gente fazer, é ter domínio próprio. Mas Paulo o orienta de que esta deve ser uma das características do novo líder. Em Gálatas 5:23, nós vemos que faz parte do fruto do Espírito o domínio próprio. Provérbios 25:28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Claro, ela pode ser invadida por qualquer coisa, né? Quem consegue se dominar é considerado sábio. Em Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Paulo diz a Tito que ele deveria ensinar e procurar pessoas que soubessem ensinar. John Stott cita Calvino ao descrever a dupla natureza do ministério de ensino. O pastor precisa ter 2 vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para afastar os lobos e ladrões. As Escrituras lhe dão o meio de fazer as 2 coisas, e aquele que dela recebeu um ensino sadio terá condições de tanto instruir aqueles que são ensináveis, como de refutar os inimigos da verdade. Paulo observa essas 2 formas de usar as Escrituras quando diz que tinha que exortar e convencer os contraditores. Então, a partir do verso 10, é descrita a razão de Tito escolher esses presbíteros, ter que escolher esses presbíteros em cada cidade. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Sabemos que Paulo tinha um espinho na carne que não foi revelado. Mas eu acredito que os falsos mestres,
Os falsos líderes eram um espinho na sua alma, no seu espírito. Eles são enganadores, cheios de palavras vazias e infrutíferas, sem conteúdo saudável. Paulo se refere aos judeus que eram obcecados pelas lendas judaicas. No versículo 12, Paulo cita uma frase de um profeta ou um mestre cretense, Epimênides, a respeito do seu próprio povo. Sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Se ele, que é um deles, afirma isso, então é verdade. Esse conceito, quanto ao caráter cretense, apesar de agressivo, houve uma confirmação a respeito. Quanto a serem mentirosos, os gregos incorporaram ao seu vocabulário o verbo cretizo, que é mentir ou falsear, como também o cretismos, substantivo que é para falsidade. Quanto a serem feras terríveis, o próprio Epimênides disse: por não haver animais selvagens na ilha, eles eram supridos pelos humanos. Glutões preguiçosos, eles juntavam a voracidade com a preguiça. Paulo abominava isso até entre os crentes, que quem comia, que não trabalhava. Mas esses não apenas comiam, mas devoravam as comidas, dos outros. Outro líder deles, dos de Creta, dos cretenses, disse o seguinte: a avidez e a avareza são tão nativas no solo de Creta que o seu povo é o único do mundo para quem todo tipo de ganância não implica em nada vergonhoso. Era tão comum eles fazerem isso que achavam certo, continuavam fazendo. Paulo mencionou a frase de Epimênides referindo-se aos falsos mestres e suas vítimas, e não a todos os cretenses de maneira geral. O objetivo de Paulo era tirá-los do erro e firmá-los na verdade. Nós lemos lá no versículo 13 e 14. O versículo 15 é interessante. Tudo é puro para quem é puro. O que o versículo não está dizendo é: para o puro, a pornografia, a violência, etc., são puras. Isso não está sendo dito ali. Qual é o contexto? Paulo está se referindo aos falsos mestres e às fábulas judaicas que exigiam rituais para a purificação de coisas ou das pessoas. Pode ser que exigissem que não ingerissem certos alimentos, pode ser que exigissem a abstenção do sexo no casamento, pode ser que exigissem ritos cerimoniais para serem aceitos por Deus. Mas Paulo diz: os puros de coração, os que entendiam a justificação pela fé e que estavam atentos aos perigos do sistema judaico de ritos, de cerimoniais, de fábulas. Para os puros interiormente, os purificados de coração pela fé, todas as coisas externas são puras. Em Atos 15, versículo 8 a 10, diz o seguinte: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem os nossos antepassados conseguiram suportar? 1 Timóteo 4, 3 a 5. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Romanos 14, 14. E os versículos 20 e 21 de Romanos 14 diz assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. Aí entra a pureza do coração, o amor. E Paulo disse que para os impuros nada é puro. Para os que estão contaminados e incrédulos, tudo é feito para aumentar a sua depravação. Até a mente e a consciência deles estão contaminadas. Esta é a fonte de onde flui todo pecado que faz ainda mais pecador, ainda mais impuro.
Os falsos mestres têm a falsa compreensão do que seja a pureza. Assim como os fariseus, eles dão valor à pureza aparente e ritual. Tanto a mente, o que eles creem, como a consciência, o que eles acham que são capazes de fazer, estão corrompidos. Nós temos que nos lembrar sempre de que Deus vê o coração do homem, as suas intenções. Em 1 Samuel 16:7 diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Zacarias 7:5 diz assim: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Mateus 15:18 mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Lucas 11:39 diz assim: então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. O versículo 16 de Tito, capítulo 1, diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E o capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte a Tito: a mim, a você, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. A principal preocupação de Paulo ao escrever essa carta é que, apesar da forte influência negativa dos falsos líderes, Tito e seus escolhidos como pastores tivessem a sã doutrina como base para a prática e ensino aos diferentes grupos na igreja. E voltando ao versículo 1 do capítulo 2, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira.